Hoje vocês vão conhecer a história de Abraão. Abraão era um homem, era como um príncipe numa época. Ele tinha muitos bens, tinha uma família muito grande, tinha muitos servos na casa dele, ele morava com o pai, com a mãe, e ele tinha uma vida muito boa ali. Até que um dia, Abraão ouviu uma voz do céu que dizia assim: Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão ouviu aquela voz, reconheceu que era a voz de Deus e ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou na palavra de Deus. E sabe o que ele fez? Ele ouviu e ele obedeceu à vontade de Deus. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, hein? Essa é uma pergunta importante. Será que Abraão era o homem mais inteligente que existia na época dele? Bom, ele era como um príncipe, né? Falei para vocês. Então, ele deve ter recebido uma boa educação. Certamente ele era inteligente. Será que ele era o mais bonito? Isso a Bíblia não fala. A gente não sabe se ele era bonitão, se ele era mais ou menos. A gente sabe que a mulher de Abraão, Sara, essa era muito bonita. Mas ele a gente não sabe. Será que Abraão era rico? Bom, ele era rico também, mas Deus pede para que ele saia da casa dele. Então, no momento que ele saísse da casa dos pais dele, ele ia perder uma boa parte da riqueza, né? Porque o que era do pai dele seria dele também depois, mas ele estaria deixando para trás. Eu pergunto para vocês, o que será que fez com que Deus chamasse Abraão? Por que Deus escolheu Abraão e não outro homem para fazer ali uma aliança, uma promessa como ele vai fazer? Bom, sabe qual que é a resposta, querido? Abraão, a Bíblia não fala se ele era o homem mais inteligente, não fala também que ele era o homem mais bonito. A gente sabe que Abraão, ele tinha até alguns probleminhas ali, ele tinha alguns defeitos de caráter, sabia disso? Abraão, por exemplo, em algumas vezes ele contava algumas mentirinhas. Será que você que está me ouvindo aí conta mentirinha? Não conta, né? Não conta, não. Mentirinha é coisa muito feia. Mas Abraão, em alguns momentos, ele contou algumas mentiras. Teve uma vez que ele falou que a mulher dele era a irmã dele, porque ele estava com medo que alguns homens quisessem fazer mal para ele, porque a mulher dele era muito linda. Então, ele contou mentira. Abraão também teve algumas vezes que ele não foi obediente a Deus. Deus prometeu para Abraão duas coisas. Deus prometeu para Abraão que daria para ele uma terra linda, maravilhosa, cheia de árvores, cheia de frutas. A Bíblia fala que era uma terra que mana leite e mel. Ou seja, nos dias de hoje seria uma terra com bastante árvores, com bastante frutas, uma terra boa. Pensa numa terra boa, bonita mesmo. Essa era a terra que Deus estava prometendo para Abraão. Mas melhor do que a promessa de uma terra, sabe qual era a promessa que Deus também fez para Abraão? A segunda promessa, essa era de um filho. E por que essa era uma promessa tão importante para Abraão? É bem simples. A mulher de Abraão era estéril. Quem que sabe o que é estéril, hein? Levanta a mão aí, só para eu saber, eu vou ver aqui. Bom, estéril é uma mulher que não pode ter filhos. É uma mulher que não tem a capacidade de dar à luz filhos. E isso entristecia bastante Sara, entristecia bastante Abraão também. Mas um dia Deus apareceu para Abraão e prometeu que daria para ele uma terra e um filho também. E prometeu mais, falou que daquele filho viriam outros filhos, que viriam outros filhos, seriam os netos, bisnetos, tataranetos, quadrinetos e todos os netos que viriam depois, ao ponto de se tornar uma grande nação. Foi isso que Deus prometeu para Abraão. Mas Abraão, em algum momento lá, ele acabou talvez dando uma fraquejadinha, ele desobedeceu a Deus e ele teve filho com uma outra mulher. Dá para acreditar? E agora, hein? E agora?
Aí essa outra mulher começou, que era uma serva da esposa dele, né? Essa mulher começou a jogar na cara da esposa de Abraão que ela não podia ter filhos. E Sara, que era a esposa de Abraão, ficou muito irritada com essa mulher. O nome dela é Agar. E por isso, uma vez as duas brigaram feio lá, ao ponto de Abraão ter que mandar a serva com o seu filho embora. Já pensou que tristeza, hein? Mas tudo isso por quê? Tudo isso porque Abraão foi desobediente a Deus, não podia ter desobedecido a Deus. Mas o que a gente aprende com isso tudo? Mesmo nós sendo pessoas imperfeitas, mesmo nós tendo os nossos defeitos, Deus ainda assim nos ama muito. E ainda assim, Deus quer fazer um compromisso com a gente. Deus quer ser o nosso amigo. Deus quer que a gente confie nele. E Abraão tinha duas qualidades que realmente chamavam muita atenção. Sabe quais são essas qualidades? Sabe? Levanta a mão aí se você sabe, eu quero ver. Ó, tô vendo você aí, quero ver se você sabe mesmo. A primeira qualidade de Abraão. Abraão era um homem de muita fé. Quando Deus apareceu para Abraão, sabe quantos anos ele tinha? 75 anos. Essa é a idade de alguns avós aqui de vocês. A idade de alguns avós. Alguma vez você já viu uma avó tendo filho? Eu imagino que não, né? Isso porque quando a mulher atinge uma certa idade, a mulher não tem mais a capacidade de ter filho. Ela tem enquanto ela é jovem, quando ela se torna vovó, ela não pode mais ter filhos. E quando Deus veio aqui na terra e fez uma promessa para Abraão, Abraão já era velhinho, já tinha idade para ser vovô, essa não era vovô porque a mulher dele não podia ter filho, e também a esposa de Abraão já era uma mulher avançada em idade. Na época ela tinha ali mais ou menos 65 anos de idade, e Abraão tinha 75 anos de idade. Então pensa, eles já tinham ali os cabelos brancos, a pele já estava meio enrugadinha. Então quando Deus apareceu para Abraão e prometeu para ele que daria um filho, Abraão acreditou em Deus. Ele acreditou. Ele não perguntou para Deus, olha Deus, mas eu sou velha, minha esposa também é velha, como que isso vai acontecer? Não, Abraão não questionou a Deus, Abraão acreditou. E uma outra qualidade de Abraão também que a gente aprende na Bíblia é que Abraão era um homem que amava muito. Abraão amava a Deus e Abraão amava a sua família também. Abraão cuidava bem da sua família, ele era um homem muito amoroso. E é isso que Deus procura nas pessoas até os dias de hoje, sabia? Deus quer pessoas que tenham fé, que confiam em Deus, e Deus quer também pessoas que amam. Pessoas que amam a Deus, pessoas que amam o papai, a mamãe, o irmão, os amigos, enfim, Deus quer pessoas que amam. E Abraão tinha essas duas qualidades. É verdade que Sara não tinha a mesma fé que Abraão, sabia? Quando Deus apareceu lá para Abraão e falou que ele teria um filho, Sara, ouvindo ali por detrás da porta, né, ali quietinha assim, quando ela ouviu dizer que ela teria um filho, sabe o que ela fez? Ela deu risada, ela caiu uma gargalhada. Ah! E sabe por que ela deu risada? Porque ela não acreditou, ela duvidou. Ela pensou assim, como que pode? Eu sou uma mulher velha já, eu não tenho mais a capacidade de ter filhos. E agora aparece esse homem aí, que Deus apareceu na forma de um homem, né? E 2 anjos apareceram junto com ele. E ela pensou assim, agora aparece esse homem falando que eu vou ter um filho? Como assim? Bom, e o anjo do Senhor ali, né, o próprio Senhor que estava ali com Abraão, ele percebendo que Sara estava ouvindo ali, bisbilhotando e dando risada, ele falou, por que você riu, hein? Primeiro Sara negou, ela ficou com medo, ela pensou, nossa, eu vou falar que eu ri, e agora? Mas aquele homem que estava ali, que era o próprio Deus, ele teve paciência com Sara. E aí, depois de muito tempo, sabe o que aconteceu? Passou ali mais ou menos uns 20, 25 anos, aí sim Sara foi ter o seu filho. E imagina qual nome que ela deu para o filho, hein? Quem que sabe aqui? O nome do filho de Sara foi Isaque.
É isso mesmo, Isaac. Isaac é um nome hebraico de uma outra língua. E sabe o que significa? Risos. Por que ela deu esse nome para o filho? Porque ela, quando ouviu a notícia que teria um filho na velhice, ela sorriu. Então, quem sabe uma lembrança desse dia, por isso ela deu o nome para o filho, ou mesmo pela alegria que ela teve ali, de poder realizar um sonho que era de ter um filho. E se essa história terminasse por aqui, estaria muito bom, muito lindo, não é? Um sonho realizado, mas a história não para por aqui, sabia? Teve um dia que Deus novamente apareceu para Abraão e disse: Abraão! E Abraão disse: Oi, Senhor, eis-me aqui. E a voz disse assim para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e leva para o monte onde eu te mostrarei. Ali oferecerás ele como sacrifício para mim. Imagina como que foi para Abraão ouvir aquelas palavras. Como assim? Oferecer um filho como sacrifício? Abraão ia matar o filho que Deus tinha dado para ele de presente? Como assim, não é? Mas Abraão confiou novamente em Deus. E sabe por que ele confiou em Deus? Porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Fica calmo, tá bom? Calma aí que Deus ele não pediu para Abraão sacrificar o filho. Na verdade, aquilo lá era um teste. E vocês já vão perceber daqui a pouco que era realmente um teste. E Deus fez aquele pedido para Abraão. Abraão um dia lá tomou o seu filho, ele levou lenha, levou o machado e eles partiram. E houve um pedaço lá do percurso que foram só os dois, subindo para o Monte Moriá. No caminho ali, enquanto o filho e o pai subiam um monte, eles iam conversando, e o filho olhou para o pai. Isaac perguntou assim: pai, calma aí, está aqui a lenha, está aqui também o machado, mas aonde que está o cordeiro para a gente oferecer como sacrifício? Imagina, nessa hora eu acho que o coração de Abraão pulsou ali dentro, né? Porque o sacrifício seria o próprio filho. Bom, a Bíblia não entra tanto em detalhes sobre como que foi essa conversa entre os dois ali, mas o que a gente sabe é que quando isso tudo aconteceu, Isaac já era um rapazinho, já tinha ali os seus 14, 15 anos de idade, era um adolescente. E então ele já tinha alguma força física, ele podia correr. E Abraão, o pai de Isaac, era um homem velhinho, era um senhorzinho, não era um vovô. Ele era pai porque ele não pôde ter filho antes, mas ele já tinha idade para ser um vovô, um bisavô até, tataravô, quem sabe. Já tinha 100 anos, mais ou menos. Então, veja, ele já era um homem bem velho. Isaac poderia olhar assim para o pai dele e falar: não, pai, que isso? Que vai me oferecer como sacrifício o quê? Vai para lá? Não. Ele podia ter corrido, ele podia ter feito força contra o pai dele, talvez ele teria levado a melhor porque ele era jovem, ele era robusto, ele tinha mais força que o pai. Só que Isaac não fez nada disso. Isaac também confiou em Deus, dá para acreditar. Então, que Isaac ali e o pai dele combinaram, né, ajustaram, é que Abraão estava disposto a oferecer o seu filho como sacrifício e Isaac estava disposto a se entregar também como um sacrifício. Olha só que coisa. Abraão tinha tanta fé em Deus, mas tanta fé que ele conseguiu transmitir aquela fé para o filho. Então Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. E Isaac também acreditava que Deus o poderia ressuscitar dos mortos. E quando Abraão levantou o punhal e ele já estava prestes a descer para sacrificar o seu filho, nesse momento Deus novamente aparece para Abraão e tira ali a mão de Abraão, joga a faca longe e fala: não, Abraão, não precisa oferecer o seu filho. Eu sei que você me ama, você passou no teste. Olha ali do lado, ali está um cabrito preso ali nas árvores, pode ir lá, pega aquele animal e vai ser ele que você vai oferecer como sacrifício. Então vocês perceberam? Deus não queria que Abraão oferecesse mesmo o seu filho como sacrifício. Na verdade, aquilo era um teste de obediência, um teste de fé, um teste de amor. E Abraão
passou no teste. Abraão passou no teste. Bom, olha só quantas lições que a gente aprende com essa história, não é verdade? Nós aprendemos sobre fé, nós aprendemos sobre obediência, nós aprendemos sobre amor. Abraão sempre confiou em Deus. E Deus deu para Abraão muita saúde, muita vida, nunca deixou de cumprir uma única promessa. Será que alguma vez você recebeu uma promessa de alguém e a pessoa não cumpriu a promessa e você ficou triste? Saiba de uma coisa, Deus cumpre todas as suas promessas. Você só precisa confiar em Deus, amar a Deus e ser obediente a Ele. E Ele vai te abençoar muito.